Olá pessoal, vamos dar aqui continuidade ao bate-papo com o Gilberto sobre prognóstico e história de vida. Né, Gilberto, no seu vídeo anterior você falou sobre o percurso da sua vida profissional e até o ponto que você chegou na sua pesquisa de doutorado, né, que foi história de vida e prognóstico. Aí você citou que lá nos primórdios, né, esse assunto já lhe chamava atenção, onde você fala do seu livro Evangelho e Terapia. O que eu achei interessante, embora assim a gente pegue o livro Evangelho e Terapia, a gente pensa que é um livro assim, nossa, religioso, mas quando você começa a estudar, você vê que realmente é um livro voltado para as terapêuticas, né? E que a gente faz aí um passeio para outras linhas de conhecimento, vai para psicanálise, até mesmo para a conscienciologia, eles têm pontos em comuns, né? Que está muito relacionado com a postura do sujeito diante da vida. E uma coisa que me chamou a atenção do teu livro, Evangelho e Terapia, é quando você discorre que o que está na mente do indivíduo vai representar no seu corpo, ou seja, o corpo externa aquilo que está na sua mente, no seu pensamento. Você poderia explorar um pouco sobre isso? Tá bem, Juranda. Eu acho que é realmente muito interessante que as pessoas reflitam a respeito dessa associação que é possível fazer entre o temperamento, a linguagem homeopática, né, que é o psiquismo, e o coração, né, que é o pensamento e a afetividade. Também podemos resumir em psicoafetividade, como isso tende a se manifestar no corpo numa intensidade variável, sabe? Então, assim, eu costumo trabalhar muito com a experiência da dor, né? Para que a pessoa veja que quem tem alguma doença, algum sintoma que se manifesta com um caráter doloroso, que varia muito, sabe? Desde uma gastrite, uma enxaqueca e outras queixas, né, como as artralgias, as dores articulares, tudo isso tem a ver com alguma experiência de vida, com algum fato que foi vivido com a sensação de dor, não é? E geralmente é uma coisa prolongada, né? Ou pode ser algum sintoma assim agudo. Pode ser Se for agudo, um processo passageiro. pode ser passageiro, pode ser crônico, né? De qualquer forma, o que importa é que, dependendo da intensidade ou da profundidade disso para aquela pessoa, isso vai se manifestar, não é? Às vezes a pessoa tem alguma circunstância assim qualquer em que ele ouve alguma coisa muito desagradável, muito surpreendente e ruim, né? E depois de algumas horas, de um dia, ele tem uma dor no ouvido, assim, que não é tão demorada, porque de alguma forma a associação que a gente faz é que a duração desse processo ela é coerente com a duração do fenômeno vivido, entendeu? O que importa então é o seguinte, é que as nossas vivências elas tendem a, quando são desfavoráveis, quando são ruins, quando são sofridas, quando são de alguma forma frustrantes, elas tendem a se manifestar no corpo, tá? Dependendo, é claro, da intensidade e das contrapartidas ou das compensações que a gente desenvolve também ao longo da nossa própria experiência, né? Se você tem alguma coisa ruim, difícil, pesada acontecendo na sua vida, mas por outro lado você tem outra grande gratificação, alguma coisa que te dá muito prazer, muita motivação, que te dá ânimo para você continuar construindo, edificando aquilo, então essas coisas se equilibram e dão como resultado uma doença muito mais leve do que seria caso você tivesse completamente dominado por a sensação de perda, de fracasso, de miserabilidade, de caos, de falta de ordem, né?
por aí afora, tá certo? Porque as sensações íntimas variam muito dependendo de cada pessoa. Muito bem, então é importante a gente refletir, né? Como é que nós estamos vivendo os nossos sentimentos, como é que estamos elaborando as nossas perdas, ou seja, como é que estamos vivendo a nossa vida, porque isso vai refletir na nossa saúde e no nosso bem-estar. E também refletir quais são as gratificações que nós temos, né? Quais são as realizações, se elas são realmente mais íntimas, que nesse caso seriam mais verdadeiras, ou elas são mais externas. Elas são, por exemplo, no patrimônio, no prestígio que você tem na sociedade, entendeu? Que muitas vezes representam gratificações, mas é importante você lembrar que a aprovação da massa, né, a aprovação popular, é uma coisa muitas vezes volátil. Não é um bem que você tem em si mesmo, a não ser quando ele é extremamente justo no sentido de corresponder a um potencial que você realmente tem. E nesse caso, o que importa não é o prestígio, o apoio, a consideração dos outros, mas é que você já tem aquele bem desenvolvido em si mesmo. Tá certo? Então é importante que a gente olhe não só o lado triste do fracasso, da perda, da adversidade, mas também quais são as coisas que nós estamos levando em conta como sendo a nossa realização, o nosso bem, a nossa alegria, porque é muito recomendável que essas coisas também estejam, antes de tudo, em nós mesmos. A nossa paz deve começar no nosso íntimo e não na nossa conta bancária. Ok, doutor Gilberto, muito obrigada. Até a próxima, então. Até mais. Muito obrigado.